Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Questionador. E recentemente eu fui perguntado por alguns inscritos sobre o meu viés liberal e sobre que tipo de literatura eu lia. Se, por exemplo, eu frequentava escritores como Rodrigo Constantino, nome Padre, Filho e Espírito Santo. Esse vídeo é dedicado a dois inscritos, ao Douglas Guilherme e Merlin das Luzes. Não é o das Trevas, é o das Luzes. Vamos começar? Não existe um conceito do que é ser liberal em termos de economia, ou seja, uma explicação que se aplique a todos os que se consideram liberais economicamente falando, pelo menos isso é o conceito de conceito. Porém, existem inúmeras definições. Eu entendo que um liberal econômico defende a livre iniciativa de empreender e que o Estado deve estimular, entre aspas, a participação dos particulares na economia. De que forma? Restringindo o seu papel de atuação nessa mesma economia. Mas esse mesmo Estado, ele deve estar atento aos movimentos econômicos internacionais e interagir de uma maneira inteligente, e integrada com a sociedade e assim com os agentes econômicos dessa sociedade quando for necessário. Não dá para desproteger, vamos dizer assim, a economia de repente. De início, eu sou contra a ideia de economia planificada. Isso nos moldes do mundo comunista de outrora, porque a economia planificada ela não oferece soluções para combater os problemas econômicos da humanidade. Em linhas gerais, preços estipulados por burocratas já se demonstrou um modo de proceder bastante ineficaz. Se a busca mestra dos direcionamentos econômicos é o pleno emprego, se você vai desde os clássicos até Marx, sempre se discute a busca do pleno emprego. Se o plano mestre é esse mesmo pleno emprego, para que ele venha a existir, não adianta ele existir com uma legião de miseráveis. Não parece ser uma solução também um capitalismo que exclua milhões de pessoas de questões essenciais como saúde, educação, acesso a saneamento básico, água, energia, comida. Essa ideia que vem paralelamente com isso tudo, a tal da meritocracia, onde indivíduos partem de pontos diferentes para encontrar um mesmo fim, se demonstra em sua natureza bem incoerente. Mas alguns membros da sociedade moderna acham normal não levar isso em conta e acham que a essência do capitalismo é uma deturpação da ideia da mão invisível, que a gente já vai falar dela, e que sejam todos egoístas, e que o egoísmo, é bom para todos, que resulta numa coisa positiva. Mas a gente já vai chegar lá, calma. A solução encontrada pelo capitalismo moderno para essas questões é o welfare state, onde há uma repartição das verbas públicas destinadas a entes da sociedade, e alguns em estado de necessidade. Temos exemplos disso, do welfare state, no Reino Unido, que é o berço do liberalismo, onde saúde e educação básica são públicos. Os países asiáticos, muitos deles têm educação gratuita, a Alemanha tem sistemas de apoio até a imigrantes, e até nos Estados Unidos mesmo existe a educação e saúde gratuitos em algumas condições, e claro, não convém a esse vídeo estar discutindo nesse nível de detalhe, mas a gente já debateu isso e a gente poderá vir a debater isso novamente. Vamos lá. Eu não tenho formação acadêmica em economia, mas desde a época do meu primeiro curso superior, contábeis, eu gosto do tema. Naquela época, nos anos 80, eu sou velho, muito velho. E naquela época existia uma coleção de livros chamada Os Economistas. E dessa coleção eu comprei 2 livros. Um do italiano Piero Sraffa e outro da britânica e pós-keynesiana Joan Robinson.
livros que eu não possuo mais e, logicamente, como a maioria dos jovens de 16 anos de idade, naquela época, eu pouco entendia do que estava dito naqueles livros, principalmente porque tinha um bocado de fórmula, né? Mas eu compreendi um pouco os comentários que precediam os livros, as resenhas que o pessoal fazia. De lá para cá, ouvi falar em Adam Smith e li 2 livros dele, especialmente para tentar contextualizar o seu pensamento. Um deles, claro, imperdível, foi A Riqueza das Nações, a chamada Bíblia dos Liberais, que eu entendi especialmente como uma crítica ao mercantilismo e uma introdução ao pensamento liberal. E o segundo livro foi Teoria dos Sentimentos Morais, indispensável para quem quer entender a percepção de mundo de Smith. Porque quando você começa a falar mão invisível isoladamente, você tem que entender em que contexto e qual era o pensamento de Smith. Ao meu ver, Smith, exercendo na época a função acadêmica de uma espécie de professor de ética, precedeu a visão mística de um homem europeu já evoluído, num estado avançado no processo civilizatório. Acreditem nisso. Como veria mais tarde o espírita Allan Kardec. O Kardec tem muito disso, de considerar o europeu já um estágio avançado na questão da espiritualização, né? E Smith considerava o homem europeu civilizado e se refere aos demais como selvagens. Entendendo que Smith enxergava o laissez-faire, dentre outras coisas, como uma solução na busca de satisfação da divisão do trabalho e a busca pelo pleno emprego, primeiro assunto do seu livro, além de discorrer sobre a acumulação de capital, que ele também fala, desenvolvimento econômico, como é o papel do Estado, discussões essas que estiveram sempre presentes entre os temas abordados pelos capitalistas clássicos. Foi Smith que criou o termo mão invisível, como eu já disse, que ele citou uma única vez no seu livro, no livro A Riqueza das Nações, mas que ganhou a mente dos liberais que fundamentaram o seu pensamento, esse pensamento no egoísmo benéfico. Depois disso, de ler Smith, obviamente li outros economistas clássicos, como o pessimista David Ricardo, John Stuart Mill, até porque, por ser ateu, eu lia os argumentos de Mill sobre a sua visão de não existência de Deus, entre outros, e claro, Thomas Malthus, este último a quem eu sempre dirigi muitas críticas, especialmente com relação à sua visão quase, vamos dizer assim, nihilista de mundo, Aquela visão de alimentos crescendo em PA, populações em PG e por aí vai, esse tipo de visão muito comum em, como se diz, economistas apocalípticos e até alguns comentaristas apocalípticos dos fins dos tempos. Esse tipo de visão não enxergava os próprios avanços tecnológicos advindos da industrialização. Eu já citei em alguns vídeos Malthus, em minha crítica construtiva à parte ideológica do aquecimento global, apesar de Malthus e aquecimento global não terem em princípio alguma coisa em comum, mas tem a questão da forma bem negativa que ele via e deturpada, como se vê com um certo catastrofismo as condições humanas, porque apesar de eu acreditar, por exemplo, nação humana provocando parte do aquecimento do planeta, eu já citei em várias mentiras, eu já citei aqui em vídeos, várias mentiras comprovadas de alguns dos defensores desse tema de aquecimento global. Ou seja, Al Gore, mentiroso, Michael Mann, mentiroso, James Lovelock mentiu e desdisse algumas de suas mentiras, e Rajendra Pachauri, que já foi presidente do IPCC, ganhou o prêmio Nobel, foi pego mentindo mesmo, mentira deslavada. Mas quem quiser, assistam aos meus vídeos sobre aquecimento global, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, dentro de diversas outras pessoas que abordaram esse tema. Bom, mas vamos voltar aqui para o que interessa sobre viés liberal. Ainda sobre esse viés liberal, eu fui leitor assíduo do periódico Gazeta Mercantil.
que não existe mais e acho que o jornal fechou porque eu parei de comprar. E claro, comecei a ler Keynes. Inicialmente, não a sua obra propriamente dita, mas o que escreviam sobre Keynes e sobre seu pensamento. Em resumo, eu vim entender o matemático Keynes, não pela sua teoria geral, que é o livro mais importante dele, mas quando eu li as considerações de Raymond P. Minsky sobre ela, através de um livro chamado John Maynard Keynes. Um outro livro indicado para quem quer conhecer Keynes é do próprio autor, denominado Fim Laissez-faire. Eu acho que essa versão só tem em inglês. Bom, mas vamos adiante, tá? Alguns livros clássicos você consegue adquirir em formatos digitais nos institutos liberais de forma gratuita, ou também até mesmo no Google Play e outras plataformas no formato de livros digitais pagos, né, que deixam eles bem baratinhos. Eu nunca estimularia vocês a procurar downloads ilegais, gratuitos desses livros que existem aos montes. Se vocês fossem procurar, não façam isso, é feio. Smith, como um bom professor de ética, não gostaria disso. Agora, se você quer falar de Keynes, obviamente você precisa falar, vamos dizer assim, de suas antíteses. Eu chamo assim as pessoas que vão na contramão do pensamento keynesiano, e a primeira dessas antíteses é Mises, que para mim sempre foi um bobalhão bem persuasivo, não esquecendo que Mises foi muito amigo e influenciador de Karl Popper, este último considerado por muitos o pai da metodologia científica contemporânea. Rodrigo Constantino, pobrezinho, levou várias dedadas no vídeo do bilhão, quem não assistiu aqui, com Ciro, citando argumentos desse loser. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Porque eu padronizo o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta um duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. Mises, né? Claro, essa é a minha opinião sobre ele, que não precisa ser a sua, tá? É uma opinião negativa, mas você pode discordar de mim, mas que ele era um loser. Isso ele era. Bom, ao ler um dos livros de Mises, Intervencionismo, e outros do gênero, você logo de cara vai perceber o quanto utópico era o pensamento desse economista. Guarde a expressão capitalismo utópico, porque mais adiante eu vou esclarecer isso. E não podemos deixar de mencionar o discípulo mais radical de Mises, Murray Rothbard, e seu anarcocapitalismo. Rothbard era uma espécie de Marx às avessas, e ele entendia que a propriedade pública e todo o Estado deveriam dar lugar à liberdade plena. E é uma liberdade radical. Ruas, rios, mares, praças, rodovias, justiça, segurança, tudo deveria ser privatizado. Se uma rua pertencia a alguém, para passar por ela seria lícito que você pagasse por isso ao dono. Imagina você morando a algumas quadras e algum deles em um determinado momento decidisse que a taxa deveria ser tal. E eles achavam, esses anarcocapitalistas, que como existia o princípio da não agressão física, tudo se resolveria no tribunal privado.
insuficientes, porém foram as respostas de quem iria repreender fisicamente os insatisfeitos com o sistema, uma vez que hoje em dia a violência é um monopólio estatal. Quem sabe um bom duelo nos moldes do Velho Oeste. A mais técnicas das antíteses de Keynes era representada por Hayek e, claro, você precisa conhecer a história das conversas entre eles, Hayek e Keynes, né, tete a tete, olho no olho, vamos dizer assim, em jantares londrinos. Aliás, se você gosta de diversão econômica, viu que eu inventei, é imperdível assistir aos vídeos musicais do canal Econ Stories sobre essas duas figurinhas, Keynes e Hayek. E esses vídeos fazem paralelos das disputas entre ambos os economistas, dando uma puxadinha em favor de Hayek. Não perca de jeito nenhum. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. Already? 20 minutes. Lobby. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest No, rates. it's the animal spirit. Lord Keynes, wow, it's such an honor. Indeed, sir. Please, just go right on through. Whoa. No. Identification, please. Hayek? Nope, Hayek. Like, high explosives. High explosives. Yeah. We have a 1066. HQ, I repeat, we have a 1066. Copy that, Mike. What is a 1066? That was just an example of how to pronounce mine. Which way should we choose? More bottom up or more drop down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. More from the top or from the ground. Let's listen to the great say. Keynes and Hayek throwing down. Impossível também você não estudar Milton Friedman e sua passagem na gestão da economia do Chile ditatorial, onde os Estados Unidos tentaram implementar goela abaixo o mais selvagem laissez-faire. Estude esse assunto e tire as suas próprias conclusões. Depois a gente pode abrir conversa sobre isso, até mesmo porque eu pretendo fazer um vídeo sobre as aposentadorias chilenas, fazer um paralelo do que está se propondo em termos de aposentadoria brasileira. E, claro, a gente vai poder abordar um pouco disso tudo quando a gente discutir isso em vídeo. Porém, há três livros, 1, 2, 3, que eu considero essenciais para o debate sobre o liberalismo econômico contemporâneo. 2 deles estão envolvidos com a crise de 2007-2008 e foram escritos por pessoas que defendem o capitalismo, e esses livros já foram citados e mostrados em meu canal assim, muitas vezes, né? Desses 2, o primeiro deles, que eu recomendo, esse aqui de Gillian Tett, O Ouro dos Tolos, já mostrei esse vídeo aqui diversas vezes. E o segundo deles, o sensacional Como os Mercados Quebram, de John Cast, tá? A Lógica das Catástrofes Econômicas. O primeiro livro de Tett foi escrito por um economista que, como muitos outros do quilate de Peter Schiff, né, identificaram a probabilidade de haver a crise dos derivativos. Ao narrar os bastidores do que precedeu a crise, você entende que a ganância de curto prazo de empreendedores, que a gente pode chamar esse pessoal assim, pode levar à quebra de toda a economia. E, por incrível que pareça, no final, o livre mercado, muitas das vezes, é salvo pelo Estado malvadão. E esse livre mercado ainda vai ser acusado de não ter regulado aquilo que ele não deveria regular nunca, né? Se você ler esse livro de Tett, você destrói aqueles argumentos
destrói na sua mente aqueles argumentos de que a culpa mais recente dessa crise foi o Estado. Tá? O segundo livro, de Casty, faz uma viagem sobre o que ele chama capitalismo utópico. Lembram que eu pedi para vocês guardarem essa expressão? Pois bem, nesse livro, aplaudido pelos melhores periódicos do planeta, vamos lá, The Economist, Foreign Affairs, Daily Beast, The New York Times, Bloomberg.com, The Daily Telegraph e por aí vai. Isso aqui foi aplaudido por diversos periódicos. E aqui é exposto de forma bastante crítica como funciona o capitalismo utópico, do mundo dos sonhos, aquele idealizado por Ayn Rand. O livro fala até de uma relação dela com Alan Greenspan, não é sexual, tá? É uma relação de amizade. E a tradução até comete um equívoco, pelo menos na minha tradução, tratava ela como um filósofo. É uma mulher, e ela era meio macho também, onde tem umas histórias da vida pessoal, né? Ayn Rand era daquelas figuras que você tem todo o direito de desprezar, mas paciência, né? Esse capitalismo utópico é exaltado como uma coisa perfeita e que no final gera crises cíclicas. A verdade é sempre essa, né? Algumas muito graves, como a de 29, 2007, e talvez se Peter Schiff tiver certo, vai haver uma grave crise em 2020 e motivado tanto pelo Banco Central americano como pelas bobagens que o Trump está fazendo, né? Então, Trump e Banco Central americano, muita calma nessa hora. Mas, como eu disse, existiam 3 livros, 2 relacionados à crise. O terceiro deles é sensacional. Eu acho que eu já citei ele aqui. É O Fim do Livre Mercado, de Ian Bremmer. Tá? Bremmer é um conceituado consultor de economia política, cujos artigos e entrevistas você tem a obrigação de ler e assistir, e olhe que Bremmer erra muito. No livro é explicado que, historicamente, num primeiro momento, o capitalismo de Estado era entendido como a economia planificada, comum em países comunistas como a China e a União Soviética. Hoje em dia, muitos países como a China, a Arábia Saudita, a Rússia, Japão, entre outros, usam uma nova espécie de capitalismo, digamos, um neomercantilismo, sei lá se isso seria possível, com estados atuando fortemente na economia. Nesse livro de Bremmer é posto que uma coisa que eu sempre comentei, o capitalismo puro e simples nunca existiu, e a economia quase sempre precisa de algum grau de atuação dos estados, especialmente em certos setores econômicos onde o capitalismo não dá resposta às demandas da população, porque certas atividades não são rentáveis o suficiente. E esse entendimento não é novo. Esse entendimento, na verdade, vem desde Smith e é simplesmente ignorado por alguns lunáticos, né? Mas, claro, Bremmer faz uma crítica ao novo capitalismo de Estado, e você pode ler esse livro para poder concordar com alguns argumentos desse autor e discordar de outros. De qualquer forma, sem entrar no mérito, pois isso daria um bocado de vídeo, né? O capitalismo de Estado é um tema que precisa ser explorado adequadamente, debatido, compreendido, pois, afinal de contas, como eu já venho dizendo também há alguns anos, a China tende a ser, já na próxima década, a maior economia do planeta. E todas essas projeções indicam isso, inclusive o Fundo Monetário Internacional. Não é uma previsão de um vlogueiro amador de YouTube, tá bom? É uma previsão ou projeção bem séria. Para quem quer conhecer a história econômica e política chinesa, leia esse livro aqui, ó. Sobre a China, do Henry Kissinger, que eu já mostrei também aqui, já referenciei em outras oportunidades. Aí eu faço aquela pergunta bem interessante: seria a vitória da China a descoberta de que o comunismo marxista, leninista, bolivariano, que nunca existiu, que venceria o capitalismo puro, que também nunca existiu? Esse debate a gente já teve aqui em outros vídeos, mas vamos voltar
debater, porque eu acho que o povo de hoje em dia está precisando de mais academia e menos Mises. Os entendedores entenderão. Por fim, você como liberal não pode deixar de ler os contrapontos, como por exemplo o Capital de Marx e o Capital no século XXI de Piketty. São obras obrigatórias para você compreender ou pelo menos questionar a lógica dos outros, as lógicas econômicas dos outros. Não é à toa, por exemplo, que muita gente que critica negativamente Marx, com razão algumas vezes, a maioria das vezes, ainda hoje o lê com frequência, porque apesar de muitos erros nas percepções de Marx, coisas como as previsões das crises cíclicas capitalistas, a ideia de infraestrutura e superestrutura, a rediscussão crítica da mais-valia e tantas outras questões fazem com que a leitura de Marx seja fundamental. Da mesma forma, as observações técnicas de Piketty sobre o aumento das desigualdades e a concentração de riquezas requer análise crítica. Quando você pega um livro como esse do Ian Bremmer e junta com as críticas do Piketty, você constrói pensamentos que podem, obviamente, ser objeto de questionamentos. Tá? É difícil uma pessoa que não tem afinidade com teorias econômicas ler e entender livros como esses citados nesse vídeo, né? Você precisa procurar boas resenhas desses livros citados, mesmo que contraditórias, e depois ler, enfim, os livros e tirar as suas próprias conclusões. Aliás, antes disso, você, se não for economista, precisa compreender a base do pensamento econômico, pelo que eu sugiro esses dois livros aqui, né? Economia para Leigos, né? E esse livro aqui de economia básico, né? Que é a chamada economia ciência da escassez, para que você possa realizar uma melhor interpretação das coisas econômicas. Isso é o mínimo que você tem que fazer para não ser um idiota. Opa, isso aí é de outro cara que eu não gosto muito. Isso é o mínimo que você tem que fazer se quiser discutir o tema com honestidade. Tem um vídeo meu bem basicão, foi o segundo vídeo do meu canal, feito há muitos anos, quando a internet ainda era a lenha, e foi o primeiro sobre o capitalismo que eu indico para que você tenha. Se você estiver partindo do zero, assista esse vídeo, vai te ajudar, e vai te ajudar a ter um conhecimento preliminar sobre o assunto, vai te introduzir nessa área, né? Aliás, foi uma resposta minha a uma discussão cheia de baixaria com o Conde Lupé, nos comentários de um vídeo dele, né? E que no final, quando eu fiz esse vídeo, eu fui elogiado, mesmo ele discordando de mim. Pode fé, meu irmão. Elogiado pelo Conde Lupé. Hoje em dia, muita gente lê a introdução de um livro ou um artigo do Wikipedia e se considera um especialista e acha que está pronto para debater assuntos econômicos ao extremo, né? Estamos numa era em que os ignorantes ganharam voz e que a academia não vale mais nada, referências, isso perdeu valor. Muitos formadores de opinião econômica dos jovens de hoje em dia, como aquela galerinha do MBL, são meros herdeiros ideológicos de vlogueiros como Daniel Fraga. Enfim, para ser um liberal sério, você precisa ler. Não é assistindo vídeos de vlogueiros amadores, lendo fake news de WhatsApp, Facebook ou apologias de blogs liberais que vai fazer você compreender o universo econômico. Todo conhecimento se adquire quando primeiramente você tenta prová-lo falso. Você precisa fazer mais do que ser apologético, do que ser um religioso econômico. Repito, para ser no mínimo honesto, leia artigos, jornais, livros sobre economia e ao discutir sobre isso, cite suas fontes quando for fazer comentários econômicos e, claro, ouça as críticas com naturalidade. Por último, se ser liberal é abrir plenamente a sua economia no mais agressivo laissez-faire, posso dizer que Trump e Theresa May seriam os maiores comunistas. Espero ter ajudado a todos. Dá um abraço aqui para esses dois inscritos. E no mais, valeu!